Bom, pessoal, tudo bem? Bom, quem fala aqui é o Péricles, né? Estamos aqui indo para mais uma aula da nossa EBD Manhã nesse trimestre, onde nós estamos falando sobre avivamento espiritual, baseados no livro, né, do D.A. Carson. Eu disse na aula passada, no áudio, que ele era americano, na verdade ele é canadense, peço desculpas aí pelo ato falho, né? O nome do livro é Um Chamado à Reforma Espiritual, é um livro que trata das orações de Paulo no Novo Testamento, e como nós podemos retirar princípios, ensinamentos dessas orações, né, para o nosso avivamento espiritual, com foco na nossa vida de oração, tá? Então, durante esse trimestre na EBD Manhã, nós estamos trabalhando em cima deste livro. O tema da aula de hoje, que nós vamos tratar aqui nesse áudio, é orando por poder, né? Orando pelo poder do alto. Como devemos orar pelo poder do alto, para que o poder do alto se manifeste sobre nossas vidas, orar com uma ênfase correta, bíblica, para que o Espírito Santo possa cada vez mais ter espaço de atuação na nossa vida, tá? Antes de a gente começar, vamos fazer uma rápida oração aqui, como sempre fazemos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha abençoar esse momento de meditação na Tua Palavra, meu Deus, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti e sermos cada vez mais usados, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, para que o Teu reino possa crescer em nós, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada, meu Deus. Nos direciona cada vez mais para sermos mais agradáveis a Ti, para que nós possamos nos conformar cada vez mais à Tua vontade soberana. Isso é que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, pois sabemos que Tu és fiel para nos conceder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, o nosso texto base para a aula de hoje está lá no livro de Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Então, o texto base da lição de hoje está lá no livro de Efésios, no capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Eu vou ler ali, aqui na versão NVI, tá? Mas, independentemente da versão que você tem na mão, aí, o sentido do texto é o mesmo. Não há problemas, tá? De interpretação, enfim, né? Tudo para a glória de Deus aí. Nós somos abençoados, vivemos num país onde nós podemos ter várias versões da Bíblia para comparar, né? Para deixar aquela que mais se adequa aí ao nosso gosto, tá? Então vamos lá. Então vou começar a ler aqui. Começando do versículo 14 do capítulo 3 de Efésios. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, uma linda oração de Paulo aqui, direcionada nesse primeiro momento histórico aqui à Igreja de Efésios, porém, na verdade, a todos nós, que somos crentes em Cristo Jesus, até o dia da sua vinda, né? Então, a gente começa essa reflexão aqui, e aí, como sempre falamos, né? Tudo que dissermos aqui nesse áudio, ele vai estar balizado depois, né, elencado ali num texto de PDF que a gente distribui lá no grupo do WhatsApp da EBD, tá bom? Então vocês vão poder ter o texto aí para vocês compararem, enfim, terem guardados com vocês, tá? Então, retomando aqui, como devemos reformar a nossa vida de oração, né? Se nós estamos falando de avivamento, nós precisamos falar de mudança, de avivar, ou seja, algo que está, se não morto, mas pelo menos amortecido, né? Que precisa ser avivado, precisa ser renovado, então precisa ser reformado. Como devemos reformar a nossa vida de oração? O momento histórico que a gente vive, gente, é um momento muito grave, é um momento em que temos vislumbrado diversas ameaças, né, ao cristianismo ao longo do mundo, uma perseguição muito grande aos valores cristãos, né? Sempre houve, tá? Isso não é exatamente uma novidade, é só a gente lembrar dos desafios que os nossos irmãos do primeiro século, dos primeiros séculos, basicamente, até o século 3, 4, ali, enfrentaram, com a morte física sendo uma constante na vida dos nossos irmãos, né? Mesmo em outros momentos da história, por exemplo, durante a Reforma, né, uma perseguição muito grande, principalmente naqueles países onde a Inquisição atuou de forma mais forte, uma perseguição muito grande em cima da fé verdadeira bíblica, né, em Cristo Jesus. Outros irmãos nossos perderam sua vida em missões,
né, indo pregar o evangelho em locais onde acabaram perdendo a sua vida. Nesse exato momento que estamos vivendo, existem irmãos sendo perseguidos na Coreia do Norte, na China, né, na Nigéria, nos territórios que foram dominados pelo Estado Islâmico no seu auge. Muitos homens e mulheres de Deus perderam a vida aqui. Nesse momento me vem à memória aqueles irmãos cristãos cóptas do Egito, né, que foram mortos diante das câmeras, com aquelas roupas laranjas e sem negar Jesus. Né? Teria sido muito simples eles escaparem da morte ali, mas eles optaram, fizeram uma boa escolha, né, e permaneceram fiéis até o fim a Cristo Jesus. Então, esse momento histórico que a gente está vivendo, a gente precisa de um avivamento, para que nós possamos ter cada vez mais a ação do Espírito Santo em nós, possamos crescer espiritualmente e buscarmos santidade, sabedoria que vem da palavra de Deus, e também uma vida de oração e comunhão com Deus, né? Tratando especificamente da oração, que é o foco aqui da aula, quando a gente fala com Deus, às vezes existe uma ilusão, né? Uma ideia das pessoas de que eu gostaria de fazer aquela oração eloquente que o fulaninho de tal faz, porque aquilo dali, como se Deus estivesse falando. É muito bom que possamos oferecer o melhor para Deus, mas o melhor para Deus não é o melhor em termos humanos. O que pensamos às vezes ser o melhor não é o melhor. O melhor para Deus é aquilo que fazemos de todo o coração. Então, se você tem condições de oferecer uma oração com belas palavras, um português muito eloquente, algo muito bonito, faça. Mas a sua oração com português simples, se ela vier de um coração sincero, ela é aceita por Deus da mesma forma, com o mesmo prazer, né? Porque ela vem de um coração sincero. Então, na verdade, o verdadeiro balizador para a gente reformar a nossa vida de oração não está na nossa eloquência, na forma de orar, nas palavras a serem utilizadas, mas ela está basicamente no nosso coração. Quais são as motivações, como temos orado, quais são as premissas que temos utilizado para orar. É para a glória de Deus ou é para a minha glória? Né? O que eu tenho feito? Eu tenho feito bons pedidos? Eu tenho pedido só coisas que me interessam ou eu tenho submetido os meus desejos aos desígnios de Deus? Então, é isso que a gente precisa ter, né? Voltarmos ao modelo bíblico de oração. O modelo bíblico de oração é, digamos assim, o porto seguro para que a gente possa basear nossas orações, basearmos nossas orações em orações bíblicas. Nesse caso que estamos fazendo aqui especificamente nessa aula, em uma oração de Paulo, proferida ali na Epístola aos Efésios. Mas nós temos orações no Novo, no Antigo Testamento, então precisamos ter essas orações como modelo. O livro de Salmos é uma escola de oração, né? Então precisamos ter isso em mente, né? E um aspecto também que chama atenção, eu coloquei até isso no texto da aula, é que nós somos treinados no nosso tempo a sermos senhores do nosso destino. O que eu quis dizer com isso? Né? Nós devemos direcionar para onde queremos ir, aplicar nossa vontade, devemos prevalecer pela força do nosso braço. Isso é muito trabalhado nesse mundo, né? E até mesmo em algumas igrejas, em alguns lugares onde se prega o evangelho, se fala de Jesus, enfatiza-se muito isso. Ore, determine, porque você vai conseguir, é o seu desejo. E na verdade está faltando o quê? Submissão a Deus. Será que aquilo que eu desejo, será que aquilo que eu vejo como uma necessidade imediata material minha é o plano de Deus para a minha vida? E veja bem, não se trata aqui de demonizar, né, o pedido individual por necessidades materiais ou desejo, não é isso. Nós devemos orar por isso, mas nós devemos antes submeter a Deus os nossos desejos e necessidades. E Deus vai nos direcionar de forma santa, sábia, de acordo com a sua vontade. É essa ênfase que nós devemos buscar e é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje, tá? Mas vamos deixar para trás aí esses embaraços, né? Na nossa caminhada com Cristo, e vamos examinar essa oração aqui que Paulo fez pela igreja dos Efésios. Então lá no versículo 16, a gente separou aqui em duas petições principais da oração de Paulo, e que fundamentos Paulo baseia essas petições. Então a primeira petição que a gente separou é que ele pediu a Deus que fortaleça a igreja com poder por meio do Espírito, né, no íntimo do ser dela. Então a primeira petição é que Deus fortaleça a igreja com poder por meio do Espírito, no íntimo do ser, né? Então, veja bem, essa oração de Paulo é uma oração por poder. Então, quando a gente trabalha isso aqui no século XXI, em 2020, a gente lembra, oração por poder, a gente vê muita gente orando por poder, e muitas aqui em diversas igrejas, mas é um poder terreno, é um poder local, é um poder que quer influência sobre as pessoas, é um poder que quer impressionar pessoas, é um poder que quer gerar uma glória para o homem. Será que é esse o poder que Deus quer nos conceder?
Muitas vezes a gente pensa até inconscientemente, não, mas as pessoas precisam ver o poder de Deus na minha vida, mas será que é dessa forma que Deus quer mostrar o poder dele através da sua vida? Então Paulo ele orava, tinha por hábito aí orar para o poder do alto. Por quê? Porque não se pode conduzir qualquer ministério cristão, além do mais o ministério que Paulo conduziu, tão glorioso, né? Tão glorificou tanto o nome de Deus, sem a ação do Espírito Santo, se Deus não for conosco. Então ele orava por poder do alto. Mas existe algum aspecto que a gente precisa destacar aqui nessa oração que Paulo pede poder. Então o poder que Paulo pede, ele deve ser mediado pela oração dele, né? Por meio do Espírito Santo. Então veja bem, eu quero receber, Paulo ora da seguinte forma, eu quero receber poder, mas eu quero receber mediante a ação do Espírito Santo na minha vida. Então, na verdade, o que ele pede é uma maior ação do Espírito Santo na vida dele, que através da sensação do Espírito Santo o poder de Deus se manifeste. Ou seja, que os dons de Deus que vão se manifestar, as bênçãos de Deus que vão se manifestar na vida de Paulo, o farão mediados pelo Espírito Santo, conforme a direção dada por Deus para a glória do seu nome. Então veja que é um pedido bem diferente do que muitas vezes vemos nas igrejas, né? Então não está se buscando aqui a glória do homem, ou um tipo de poder que me possa conceder glória, influência, que eu possa impressionar as pessoas, e as pessoas fiquem, puxa, olha só o fulano de tal. Não. Né? Então, como o poder ele vem do Espírito Santo, ele é utilizado única e exclusivamente para a glória e engrandecimento do reino de Deus. Então, esse é o ponto aqui. Né? Esse é o ponto que nós devemos ter como ponto de atenção. Né? E um aspecto também que deriva do anterior, né? Que é a concessão de poder através da maior ação do Espírito Santo na minha vida, é que o apóstolo pede para que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, como está na NVI. Né? Como assim, no íntimo do nosso ser? Então esse poder, ele muito mais do que manifestações visíveis, do que algo, assim, sinais maravilhosos para que as pessoas fiquem impressionadas conosco e que não necessariamente Deus não possa agir dessa forma, mas é que mais importante do que isso, o que é mais importante é que sejamos fortalecidos em Deus no íntimo do nosso ser. Esse poder do alto, ele opera para transformar corações, ele opera para converter pessoas a Cristo. Ele não serve para que eu meramente obtenha ganhos materiais, bênçãos que eu entendo serem necessárias, ou para que eu tenha um domínio psicológico, impressione pessoas de uma comunidade. Ele serve para transformar corações e converter pessoas a Cristo. Então, se temos esse poder mediado pelo Espírito Santo, operando no íntimo do nosso ser, nós vamos ser como um farol, direcionando almas para o reino dos céus e para glorificar Deus. Para quem não entende muito bem o que é o farol ele não serve só para iluminar, não é meramente para o barco ver ali a luz, né? Que ali tem um porto. Mas mesmo para entrar no porto, se tem alguém aqui ouvindo esse áudio que tem conhecimento náutico, sabe que a entrada do porto é uma das operações mais perigosas da ciência náutica, né? Por quê? Porque geralmente quando você tem uma enseada, uma entrada de porto, tal, você tem ali recifes, você tem bancos de areia, você tem uma série de ameaças que podem ameaçar inclusive a integridade da embarcação. Então, geralmente, inclusive, quem conduz essa entrada é um prático, né? É um profissional especializado naquele porto ali, e ele sabe a rota segura para a embarcação poder entrar ali sem riscos. E quando nós temos a ação do Espírito Santo em nós, quando nós temos ali o Espírito Santo atuando na nossa vida, nós servimos espiritualmente falando como um farol. Então esse farol, ele não só ilumina, ele mostra o caminho, mas ele aponta os pontos de perigo, né? E mostra uma rota segura para as pessoas encontrarem a Cristo. Não para as pessoas nos encontrarem ou nos exaltarem, né? Porque o objetivo do farol, o farol não tem a utilidade por ele mesmo. A utilidade do farol é direcionar ao porto. Então a nossa utilidade como faróis espirituais deve ser direcionar a Cristo. É assim que esse poder que Paulo pede aqui para a igreja dos Efésios, e na verdade é um pedido para a igreja de toda a história, né? É que nós possamos receber esse poder para direcionar os povos, as nações, aqueles que nos rodeiam a Cristo. Então é com esse poder que devemos ser fortalecidos. E de acordo com essa ação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos receber dons diversos. Uns vão receber dons de ensino, outros vão receber dons de louvor, outros vão receber dons de serviço, vão servir a igreja muito bem, outros vão receber dons de liderança, né?
talvez um líder de uma determinada atividade ou comunidade, ele não tenha todos os dons, mas ele tem um dom de liderança, ele consegue coordenar as pessoas, ele consegue ser um líder que agregue a comunidade, né, que todos se sintam ali representados por ele. Então tudo isso direcionado por Deus. E por mais que exista uma hierarquia, né, e essa hierarquia deve ser respeitada, essa hierarquia é importante para organizar, em termos de valor, para Deus não há diferença. Né? Entre um líder e aquele que serve, não há diferença em termos de valor. Todos prestam um serviço importante para o reino, no igual valor. O que existe é uma diferença de função e de hierarquia organizacional. Tá? Então é dessa forma que o poder de Deus atua no meio do seu povo. Né? E nessa petição a gente vê também que Paulo pede a Deus, né, que segundo as riquezas da glória de Deus, ele possa fortalecer os crentes, né, e para que Cristo possa habitar no coração deles pela fé. Né? Então, somente com a atuação de Cristo habitando no coração, no nosso coração, né, a gente pode servir a Deus com integridade e verdade. Então, tudo isso, né, essa ação do Espírito Santo, esse poder de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, no íntimo do nosso ser, vai fazer com que Cristo possa habitar no nosso coração pela fé. E dessa forma a gente vai poder viver uma vida com Deus com integridade e verdade. Esse poder que vamos exercer no Espírito e não com base no nosso braço, no que achamos, na nossa ideologia, na nossa glória, visando o nosso interesse. Então essa é a principal diferença entre os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, e aqueles homens e mulheres que atuam segundo a carne, mesmo tendo aparência de piedade. Tá? Então esse é um ponto de atenção, e isso aqui é bem sutil. Nós precisamos estar sempre clamando a Deus para que Deus renove nosso entendimento nesse aspecto. A segunda petição que Paulo faz aqui nesse trecho de Efésios é para que nós possamos receber poder do alto para compreender o ilimitado amor de Cristo, a dimensão ilimitada desse amor. Né? É óbvio que quando Paulo fala isso aqui, gente, ele não está dizendo que você não ama a Deus, que nós não amamos a Deus. Ele sabe, quem ama a Deus, quem se converteu a Cristo, tem consciência, quem ama a Deus e tem consciência de que Cristo nos ama. Mas será que temos uma consciência plena do tamanho desse amor? Nós nunca vamos atingir, porque a nossa mente é uma mente finita. E aqui nós estamos falando de um Deus infinito. Né? Nosso Deus, ele é infinito. Então, uma mente infinita nunca vai compreender completamente algo que é infinito. Nós podemos inferir, podemos ter um vislumbre, né? Paulo até diz que nós parcialmente conhecemos, né? Existirá um momento que nós vamos conhecer de forma completa, mas na nossa condição humana atual a gente só consegue conhecer parcialmente. Mas nós podemos refletir, nós podemos meditar e, através da ação do Espírito Santo, entender melhor esse limitado amor de Cristo. Então a gente precisa ter essa consciência, porque se a gente conhecer, compreender o amor de Cristo, como ele é precioso e limitado, a gente não vai conhecer plenamente o nosso Deus. Né? E um detalhe também importante é o seguinte, como o Paulo já tinha falado lá no trecho anterior que eu destaquei, no 16, ele fala no íntimo do nosso ser, esse entendimento e compreensão do amor ilimitado de Cristo, ele não pode acontecer apenas no nível intelectual. E uma armadilha, o cristianismo tem duas armadilhas extremas, né, que nós precisamos tomar muito cuidado. Uma primeira armadilha é o emocionalismo, é o misticismo exagerado, né, em que tudo é espiritualizado, e aí você começa a desgarrar da palavra de Deus, né, porque você começa a se afastar da segurança, né, retomando aquele exemplo que eu dei do farol e do prático para entrar no porto. A palavra de Deus é o farol e o prático que nos direciona a Cristo, né? Por isso que a gente tem que ser expressão da palavra de Deus através da ação do Espírito Santo. Então, se a gente começa a adotar muito misticismo, experiência demais na nossa relação com Deus, nós começamos a afastar dessa rota segura, que é a palavra, e nós possamos esbarrar num Recife, bater nossa embarcação num banco de areia, em alguns casos até vai vir o naufrágio. Mas se não podemos ser místicos, né, totalmente místicos, na fé, obviamente que existe uma dimensão de experiência sobrenatural na nossa relação com Deus, nós também não podemos ser excessivamente intelectualizados, né, entender a experiência de Deus, com Deus, sobretudo como algo intelectual, como algo que eu devo aprender meramente com a mente. Isso não é cristianismo. Né? Isso é meramente um conhecimento intelectual. Existem grandes estudiosos bíblicos, profundos conhecedores do texto bíblico que vão para o inferno, porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Conhecem o texto, conhecem aramaico, conhecem grego, conhecem
até mesmo sabem fazer uma hermenêutica a nível humano, mas não conseguem entender aquela palavra com o coração. E, portanto, são como condutores cegos, como diz a Bíblia. Lembremos que os principais opositores da obra de Cristo, quando ele veio aqui nesse mundo, foram os fariseus, que eram profundos conhecedores do texto bíblico da época, né, que era o Antigo Testamento, a Torá, os escritos, né, e os profetas. Eles eram profundos conhecedores. Muitos deles sabiam citar capítulos inteiros, alguns até livros inteiros de cor eles conheciam. Era uma prática muito adotada na época, porque não existia a facilidade que temos hoje de ter acesso ao texto. E mesmo assim, muitos não conseguiram reconhecer o Messias. Então isso serve como um alerta para nós, né? Nós estamos sempre pedindo a Deus para que Deus nos confronte. Então a compreensão do amor de Cristo ela não deve ocorrer meramente no nível intelectual, mas ela deve ocorrer no íntimo do nosso ser. E aí vai ficar gravado no nosso espírito, né, de uma forma sobrenatural, um entendimento, uma visão correta sobre o amor de Jesus, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Fugimos do misticismo exacerbado, mas também fugimos do intelectualismo. Nós precisamos ter experiências com Deus sim, através da oração, do jejum, vivendo a vida na comunidade, na igreja, sempre balizado pela palavra, né? Sempre balizado pela palavra de Deus, tá? E através desse entendimento do amor de Cristo, né, do entendimento cada vez maior da palavra, esse poder que Paulo ora, a gente vai se tornar cada vez mais maduro na nossa fé e mais aptos para uma atuação, né, que Deus tenha mais liberdade, vamos dizer assim, para que Deus tenha uma atuação cada vez maior nas nossas vidas, né? Ele é soberano, mas ele não habita onde há pecado, ele não habita onde há erro. Então ele, através do nosso crescimento espiritual, nós nos aproximando cada vez mais de Deus, andando cada vez mais conforme a sua vontade, a presença de Deus consegue estar cada vez mais atuando na nossa vida e, consequentemente, nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, vamos ser cada vez mais felizes, né? Cada vez com uma existência mais plena, né, dentro daquilo que Deus planejou para nós homens. Mas falamos dessas duas petições de Paulo e quais são os fundamentos sobre os quais elas se baseiam, né? Quais são as ideias que estão servindo ali de premissa, né, de alicerce para esses pedidos? Em primeiro lugar, e esses são dois fundamentos que estão presentes em praticamente todas as orações de Paulo, né? As petições de Paulo elas são de acordo com os desígnios de Deus. E isso é um ponto muito importante ao longo de todo esse curso. Quem está acompanhando as aulas sabe que praticamente toda aula a gente acaba esbarrando nesse ponto, né? As petições de Paulo elas não visam um mero bem-estar material ou psicológico da igreja. Hoje a gente vê muito pregações assim, 10 passos para você fazer tal coisa, 5 técnicas para você fazer aquilo. Deus quer que você seja vitorioso. E Deus quer realmente que você tenha vitórias, que você seja abençoado, que você tenha um casamento feliz, que você tenha um bom emprego, um emprego que atenda às suas necessidades. Mas isso não é o mais importante na sua vida, por mais que você ache que seja, né? É como uma criança, né? Ela só quer brincar, mas ela tem que ter a disciplina de que, por mais que ela não goste de estudar, eventualmente, o estudo é muito mais importante que a brincadeira, né? A brincadeira tem a sua importância, mas o estudo tem uma importância maior para que ela possa crescer e ter condições de atuar de forma plena nesse mundo. Então, cabe aos pais ou aos responsáveis educar a criança nesse sentido, né? E Deus também nos educa, vamos dizer assim, usando essa analogia, espiritualmente. Muitas vezes queremos algo que não é o mais importante para nós, não é aquilo que mais necessitamos. O que mais necessitamos? Necessitamos de um crescimento de maturidade espiritual. Então, as petições de Paulo, um grande homem de Deus, grandemente usado pelo Espírito Santo, ele não estava buscando, olha, abençoa a igreja em Efésios ali, uma nova sede, que fulano de tal receba uma bênção material, não. O principal objetivo dele era o crescimento e edificação espiritual da igreja, né, para prepará-la para o encontro com o Cordeiro. Por quê? Porque tudo isso que estamos vivendo hoje, gente, isso é passageiro. Existe um paradoxo no cristianismo que é o que é material, o que tocamos aqui, ele na verdade ele é concreto, né? Estamos sentindo com nossos sentidos, mas ele vai se desfazer um dia, ele vai acabar. Mas o que não vemos, aquilo que apenas temos um mero vislumbre espiritual, ele é eterno, né? E isso é que vai nos conduzir à salvação. Então, esse paradoxo que a gente tem que ter sempre em mente. Então, Paulo preparava a igreja, buscava o preparo da igreja, orava, né,
tendo como fundamento que os seus pedidos estivessem de acordo com os desígnios de Deus para preparar a igreja para o encontro com o Cordeiro. Então, apesar dos nossos desejos, né, serem legítimos, né, se estiverem de acordo com a Bíblia, o principal foco da nossa vida espiritual é orarmos de acordo com os desígnios de Deus para a glorificação do nome dele através da nossa vida. Esse é um primeiro fundamento. O segundo fundamento é que Paulo dirige as orações ao Pai Celestial, né? O Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. A figura do Pai, aqui no sentido bíblico, o Pai ele tem a responsabilidade de prover sustento e proteção para a sua família, e é o cabeça da mesma. Então para pensar, Deus ele mesmo né, Jesus chama o Deus Pai de Pai Celestial. Paulo ora ao Pai Celestial, ou seja, Deus é o nosso Pai. E conforme a sua própria palavra, ele se coloca, né, na obrigação de prover nosso sustento, nossa proteção e nos direcionar pelo bom caminho. E todo bom pai, boa mãe, sabe que muitas vezes vai ter que dizer não. Às vezes vai vir juízo, palmada, né, para a gente tomar juízo. Meu pai me disciplinou muitas vezes, eu sou grato a ele por isso, né? Eu não fiquei com trauma, né? E ele era duro, meu pai era bem rígido. E eu não fiquei com trauma, né? Eu amo plenamente, é um grande homem que me ajudou muito, né? Então, o bom pai ele é isso, ele disciplina, ele ama, sacrifica e disciplina. E Deus faz tudo isso por nós, né? Ofereceu seu próprio filho em sacrifício na cruz de forma inocente, né? Jesus sendo inocente. E para pensar, se nós que somos humanos e pecadores, muitas vezes até conseguimos atingir esse padrão de bom pai, não todos, mas muitos conseguem, mesmo sendo humanos e perfeitos, pecadores, né? E o nosso Pai, quanto mais o nosso Pai soberano e eterno, então ele é o Pai Celestial. Então, clamemos a ele, direcionemos nossas petições a ele. Ele tem todo o poder do universo para atender a nossas preces, né? De acordo com a sua soberana vontade e os seus desígnios, né? Que sejamos submissos a isso. Então, para encerrar, Paulo nos versículos 20 e 21 do texto base, né, ele faz ali uma doxologia, né, que é uma palavra de louvor no final, louvando a Deus pela sua majestade, pela sua glória, pela capacidade que Deus tem ali. E aí ele enfatiza no 20 que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, mesmo que essas petições que ele elencou sejam muito difíceis de serem atingidas, porque de repente a gente percorreu aqui essas petições, isso aí é muito difícil, isso aí é tudo bem, sabe, tem que pedir, mas humanamente falando é impossível. Mas o nosso Deus, ele pode fazer inclusive mais, infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue racionalizar. Então ele pode fazer mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida, muitas maravilhas. Então nós devemos nos aproximar de Deus com fé, crendo que ele pode fazer milagres, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida material. Ele pode fazer, ele é Deus. Ele tem domínio total sobre a criação. Mesmo Satanás, que tem um certo poder, cai de joelhos diante de Deus. Os príncipes desse mundo cairão de joelhos diante de Deus. Todos nós, todos os seres humanos que viverem em todas as épocas vão dobrar o joelho. E antes da glorificação eterna ou antes da condenação eterna, vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Vão dobrar seus joelhos e vão reconhecer o senhorio de Cristo, tá? Sobre tudo. Porque Deus submeteu tudo a Cristo. Então, a gente precisa lembrar disso. Então, nos aproximar de Deus com fé, porque Deus tem condições plenas de atender a prece dos seus filhos. Outro ponto aqui no 21, que a gente deve destacar, é que Paulo também diz que a ele, a Deus, né, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Então, como está lá em 1 Coríntios 10, 31, tudo o que fazemos, pedimos ou pensamos deve ter como foco a glória de Deus. E essa ênfase de Paulo é bem importante, gente, porque ela serve como alerta dos nossos motivos de oração. É uma coisa que a gente tem que estar sempre refletindo. Por que eu estou orando por isso? Eu quero me exaltar ou eu quero exaltar a glória de Deus? Será que eu estou olhando a minha vaidade ou estou pensando na glória de Deus? Será que é isso, essa posição que eu almejo tanto, né? Que o pastor me escolha, que o diácono me escolha, que o ministro me escolha, ou no meu trabalho, será que eu quero isso para a minha vaidade ou porque eu quero ser usado por Deus ali? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer continuamente, pelos nossos motivos de oração. Não é pecado orar por isso, gente. Isso é importante enfatizar, para que você seja promovido, para que você seja reconhecido. Isso não é pecado em si. O pecado muitas vezes está nas motivações. Então devemos, com sinceridade, meu Deus, me mostra se eu estou orando pelos motivos corretos,
Se eu estiver orando pelos motivos errados, me perdoa, me corrige, me dá a direção correta e Deus vai fazê-lo. E de repente, Deus vai fazê-lo, vai te corrigir e aí sim você vai conseguir, né, a movimentação de repente que você anseia. Porque aí você vai estar fazendo pelo motivo correto. É isso que é importante destacar, tá? Então, que nós possamos submeter, né, nossas petições, ações, pensamentos ao crivo da exaltação e glorificação do nome do nosso Deus, né? E que louvado seja o seu nome para todos sempre e que glórias sejam dadas a seu nome, tá bom? Então, quando nós oramos por poder, nós devemos ter tudo isso aqui que a gente falou rapidamente aqui em mente, tá? Então, o poder não é para a nossa exaltação, para a exaltação do nome de Deus. Tá? E o poder ele deve ser exercido pelos motivos corretos e de forma correta. Quem não vai direcionar isso? A Bíblia, Palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo aí do entendimento do texto. Tá bom? Então continuemos nessa caminhada, continuemos juntos aí. Teremos no domingo que vem, né? No áudio, o último áudio deste ciclo, tá? Fechando aí o ciclo de aulas que a gente fala sobre avivamento espiritual com base nesse livro aqui do Jay Carson. A próxima aula vai ser oração pelo ministério, tá? Então vamos entender aqui como se ora pelo ministério. E finalmente nós vamos encerrar esse ciclo aqui baseado nas orações de Paulo no Novo Testamento, tá? Então agradeço a Deus pela vida de todos. Você que chegou até esse final do áudio aqui, Deus te abençoe abundantemente, tá? E que você seja fortemente abençoado e um vaso utilizado por Deus aí para glorificá-lo nesse mundo, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.